Olá, você que me assiste, tudo bem? Como falado na aula passada sobre a questão do cérebro reptiliano, segundo esse estudo que estou apresentando a você, não se trata de um órgão, um cérebro de répteis, tá certo? Mas sim de uma glândula que existe em nosso cérebro que emite características e comportamentos semelhantes aos répteis. E se somos criação de Javé, por que essa glândula foi inserida em nosso cérebro? É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa questão da limitação intelectual imposta pelos Elohims, tendo por líder Javé, onde ele disse que se experimentasse desse fruto, obviamente uma metáfora para algo mais profundo, algo mais sublime, o homem iria morrer, Adão e Eva iriam morrer. Sabemos que Adão e Eva não foram os primeiros habitantes da Terra, está certo? Existiram um homem primitivo e após um tempo, os espíritos de Adão e Eva encarnam na Terra para ajudar a humanidade a evoluir intelectualmente. Só que os planos de Javé era deixar eles como se fossem súditos de um rei sem livre-arbítrio, sendo impostos obrigações, como cuidar lá, enfim, do jardim, mas sem ter o conhecimento do bem e do mal, ou seja, não tendo o livre-arbítrio, tá certo? Então veja que o cérebro reptiliano é aquele cérebro que emite essas características de sobrevivência. Até mesmo, irmãos, nós podemos ver que quando acontece algo no nosso planeta, quando acontece uma catástrofe, quando acontece algo que envolve um grande número de pessoas, as pessoas, os seres humanos que não estão aptos a discernirem sobre o que está acontecendo de fato, que não usam a sua mentalidade superior, a sua mentalidade espiritual, automaticamente ligam, vamos assim dizer, o seu cérebro reptiliano, essa glândula, eles ativam essa glândula sem saber o que estão fazendo. Por isso que nós vamos falar hoje também aqui sobre o efeito manada, né? Nós vemos muitas vezes pessoas, quando se submetem a certo tipo de situação, o primeiro sentimento, o primeiro pensamento dessas pessoas é sobrevivência, independente se precisar ter que matar em outras pessoas, enfim. O instinto é do cérebro reptiliano, ou seja, sobrevivência a todo custo. Então veja que um pensamento coerente, irmãos, é que essa glândula, vamos dizer assim, que ela nos foi dada, foi criada em nós, num primeiro momento para que os homens não excedessem a inteligência dos deuses. Quem são os deuses? São seres com maior poder, com maior, digamos assim, com maiores condições do que o ser humano, certo? Então, quando eu falo deuses, eu não estou falando de seres que são da natureza, que são das estrelas, enfim, dos astros, mas são seres, são inteligências, são consciências superiores aos dos seres humanos, tá certo? Então, essa glândula, ela foi imposta no nosso cérebro, essa glândula reptiliana, irmãos, para que o homem não pudesse acessar a inteligência que os deuses tinham e têm ainda. Tem ainda, né? E isso, irmãos, nos foi dado como uma limitação mental para não sabermos além do que deveríamos saber. E isso está registrado nas páginas da Bíblia, veja você mesmo, que diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Veja que aqui a palavra Deus não se refere somente a Javé, mas aos deuses, a toda a classe espiritual criadora que auxiliou Javé na criação, sabendo do bem e do mal. Então veja que a palavra Deus, irmãos, quando aparece desde o Gênesis, Deus é um epíteto, mas que no hebraico ela é escrita como Elohim, ou seja, a interpretação original é deuses, é anjos, é seres divinos, é essas consciências maiores, mais poderosas que o ser humano,
certo? E nós vamos ver que depois, lá para o Gênesis 2, 3, começa a aparecer o termo o Senhor Deus. Aí acontece o quê? O Senhor está se referindo a Javé, ou Jeová, e Deus continua sendo Elohim. Ou seja, o Senhor Deus quer dizer Jeová, o líder dos deuses, dos Elohims, aquele que preside dentro de uma assembleia de divindades, como está escrito nos Salmos. Mas veja que não para por aí, porque nós indo mais adiante, no Gênesis 3, versículo 22 e 23, é o que eu disse, olha só. Então disse o Senhor Deus, ou seja, Senhor é Javé, Deus é Elohim, tá? Então disse Javé Elohim, eis que o homem é como um de nós, ou seja, depois que Adão e Eva têm o seu entendimento aberto, que é deslacrado assim o neocórtex, ou seja, não começa só a ter o cérebro reptiliano em ação, começa a ter agora pensamentos mais elevados. E assim o homem tem acesso ao bem e ao mal, consegue discernir espiritualmente sobre as coisas mais elevadas. E por isso Javé diz a todos os Elohims, ou seja, toda a classe de espíritos de consciências chamados de deuses que estavam com ele na criação do ser humano, que diz, eis que o homem é como um de nós. Javé não diz como eu, então veja que não é monoteísmo que aqui se fala, é monolatria que Javé quer, ou seja, adoração a um Deus. A Bíblia não é monoteísta, irmãos, a Bíblia é monólatra, tá? Porque a Bíblia fala de deuses, ou seja, a Bíblia ela fala no sentido politeísta, mas dizendo para ser adorado somente um desses deuses. Aí entra a história da monolatria, tá bom? Fique claro isso. Eis que o homem é como um de nós. Javé dizendo, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda, presta atenção, ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, ou seja, da eternidade, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, ou seja, Javé Elohim, líder dos deuses, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Aí segue toda a história que nós já conhecemos. Então, veja que aqui deixa muito claro que Javé está falando com esses outros deuses, dizendo, agora que Adão e Eva, então, tiveram essa parte do seu cérebro aberta, deslacrada, agora eles são como um de nós, então nós não podemos mais ter esse contato com eles, eles não são mais ingênuos. E aí começa que Javé, ele sai de cena, assim dizendo, de forma explícita, como era com Adão e Eva no início. Aí agora, como eles têm esse entendimento sobre as coisas espirituais, Javé não se mostra mais de forma explícita, como antes se mostrava. Aí começa a aparecer numa sarça, aparece então com uma figura humana, que a gente chama de teofania, se apresenta no Monte Horebe, enfim, aí começa a ter a ligação com os profetas e assim segue toda a história bíblica, que eu acho que você já conhece. Bem, segundo o relato bíblico, acredito eu que essa glândula, chamada de cérebro reptiliano, ela foi implantada na criação do cérebro humano para que o homem se tornasse menos intuitivo e limitado em inteligência. E as grandes hierarquias governamentais desse mundo, irmãos, que são conduzidas por forças das trevas, ou seja, falei da questão dos reptilianos, que pode ser, enfim, eles continuam a limitar a inteligência humana, continuam abafando a intuição humana com alimentos agrotóxicos, com a mídia, com política, com religião e assim por diante. Para quê? Para que o homem não consiga expandir a sua consciência, não consiga entender que onde nós vivemos, irmãos, tem um controle e nós estamos sendo manipulados a todo tempo. Assim, o pensamento do homem primitivo, irmãos, naquela época era apenas de instinto de sobrevivência e acasalamento para a procriação da espécie, por isso é chamado de cérebro reptiliano. Então, Javé, juntamente com esses outros Elohims, ou seja, os deuses, essas outras consciências, sobremaneira muito maiores que as nossas, muito mais poderosas que as nossas, ou anjos, se você quiser chamar assim, eles inocularam o que eu chamo de complexo reptiliano no cérebro humano para que eles não evoluíssem como os outros Elohim, ou seja, que não tivessem umas consciências superiores à criação e pudessem ser iguais aos deuses ou anjos que existiram na criação de Javé juntamente
com o ser humano. Então, o complexo reptiliano, irmãos, ele é um implante de constituição genético cerebral diferenciado que foi introduzido em uma região do nosso cérebro, tá? Desde a criação do homem primitivo, a fim de conter, então, o seu desenvolvimento mental. Por isso que até hoje diz que o ser humano ele não consegue nem sequer usar 9 ou 10% da sua condição cerebral. Por quê, irmãos? Porque ali foi colocado um lacre para que o ser humano não fosse que nem os deuses, ou seja, uma consciência 100% conhecedora das coisas, para que não pudesse usar de toda a sua condição mental e espiritual. Por isso que o nosso cérebro ele é limitado a ser utilizado 9 ou 10% desde a criação do homem primitivo. Isso explica para você o porquê que nós usamos somente essa porcentagem do cérebro. E o demais, por que a gente não consegue alcançar? Até mesmo nessa figura que foi pintada por, acho que é Michelangelo, né, que é o quadro da criação, veja que ele já entendia, irmão, desses assuntos que vos falo hoje, e na pintura da criação subliminarmente ele coloca ali ó, que Javé está criando o homem dentro, Javé está dentro da questão cerebral, da constituição cerebral, ou seja, os deuses, Javé como consciência está dentro do cérebro agindo para que o ser humano não possa alcançar esse tipo de conhecimento mais intuitivo e mais espiritual. Bem, dessa forma, até os dias de hoje, desde o útero materno, o feto ele já possui o que a ciência chama de complexo R. Veja que eu não estou aqui usando um termo cérebro reptiliano como uma invenção da minha cabeça. A ciência, depois pesquisa, chama de complexo R. Ou seja, o que é o complexo R? É o complexo reptiliano no cérebro que todos nós temos, que constitui o quê? A parte mais primitiva da nossa massa cinzenta. E isso explica o porquê o ser humano possui instintos como agressão sem pensar, dependendo da ocasião, a questão de defesa a todo custo, competição, seja em qual for a área da vida, a questão por acasalamento, o sexo sem compromisso também, né? Não só o matrimonial, mas a questão de ter essa libido, esse instinto, né, de acasalamento, comportamentos ritualísticos que fazem com que existam as crenças e também a questão do senso de posse territorial. Nós vemos que o mundo inteiro hoje guerreia, né, brigam por pedaços de terra, como é no caso do Oriente Médio. Isso há anos. É claro que tem outro contexto por trás de toda essa história, mas não deixa de ser toda a história contada para nós que as guerras foram por disputas territoriais e por poderio. E isso tudo é instinto do complexo reptiliano, onde os soldados, assim dizendo, são aqueles que são manipulados a irem a mando dos maiores, da hierarquia maior que controla todo o nosso planeta. Sem contar, irmãos, que é nessa região do nosso cérebro onde se manifesta o efeito manada que eu citei anteriormente. Que, para quem não sabe, o efeito manada é um comportamento irracional, ou seja, ele não é pensado dependendo da circunstância, e que é muito influenciado pela opinião de indivíduos, né, ou de um indivíduo só, dependendo a sua área de atuação, né, seja um governante, seja um astro do cinema, seja um cantor, enfim, ou por indivíduos, que daí são aqueles que regem, por exemplo, os governos, né, que resulta o quê? Em comportamentos compulsivos. As pessoas brigam hoje em dia por política, por religião, mas muitos nem sabem por que estão brigando. Estão defendendo uma causa que nem sabem por quê. Porque estão sendo levadas pelo efeito manada, estão agindo pelo seu cérebro reptiliano, não têm um pensamento mais elevado para discernir o bem e o mal diante dessa situação. Por isso que existem tantas discussões hoje em dia sobre religião, sobre política, futebol, enfim, todas essas coisas que fazem com que seja dividida a opinião do público, que enfraqueça a capacidade racional do ser humano pensar algo mais profundo. Essa, irmãos, é a realidade de hoje, tanto na mídia, na religião, como eu disse, na política, fazendo o ser humano ser facilmente condicionado por símbolos e por crenças. E isso é um fato e não a minha opinião, está certo? Essa parte primitiva do cérebro, irmãos, faz com que o homem desencadeie distúrbios em suas interpretações, desenvolvendo assim uma produção muito maior de estímulo instintivo do que algo racional. É aquilo que eu falei, diante de uma circunstância, o ser humano, ao olhar
aquilo sem julgar, sem racionalizar aquela situação, ele vai agir por instinto. Existem muitos experimentos que eu acho que você já deve ter visto por aí na internet, que duas pessoas estão caminhando na rua e quando encontram com outra pessoa, elas correm do nada, né? Isso é um experimento, elas correm numa direção. E a pessoa que está sozinha, sem saber, vendo aquelas duas pessoas correndo em uma direção, ela pega e vai junto, ela corre junto com essas duas pessoas, mas sem saber o porquê ela está correndo. Isso é um experimento já comprovado, ou seja, o cérebro reptiliano é ativado nesse momento. E isso, irmãos, tudo isso que estou falando aqui tem a ver com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, tá? Por quê? Porque Adão e Eva, antes de conhecerem essa parte, desativarem, deslacrarem as partes do neocórtex que dão essa condição de discernir o bem e o mal, isso foi exatamente o que aconteceu lá com Eva, primeiramente, né? Quando lhe foi oferecido o fruto, que é uma metáfora e que eu acredito, irmãos, que foi uma ação energética e vibracional que atingiu o cérebro de Eva e posteriormente em Adão, fazendo com que os dois tivessem outras partes do cérebro, então deslacradas e aptas para esse funcionamento, para esse entendimento de assuntos superiores, tá? Aí muitos dizem que a serpente é o diabo, enfim, né? Cada um tem a sua opinião, eu respeito, mas eu lhe pergunto, se a serpente não fosse uma dos Elohims criados por Javé e que estava na criação do homem, a pergunta é como ela sabia que se Adão e Eva tivessem acesso a essa tal árvore, a esse tal fruto, o resultado seria uma consciência, uma sapiência do bem e do mal. Como ela sabia disso? Responda para mim. Esse conhecimento se deu somente a quem participou, irmãos, do projeto inicial. Assim eu acredito e assim o texto acaba se tornando coerente, porque pensa, a cobra, a serpente, não é uma serpente literal, mas pode ser uma designação para uma das categorias que o próprio Javé criou para ajudar, ou seja, para estarem com ele na governança desse universo, desde quando ele criou o universo há 13,5 bilhões de anos, só que essa serpente, digamos assim, ela se rebelou contra Javé. Ela não teve a sua parte, digamos, da glória da criação do homem voltada para si. Então, assim, ela faz um plano, ela elabora um plano, que eu disse na aula passada, não vou me voltar nesse assunto de novo, para que ela tenha agora domínio sobre o ser humano. Então, ela sabe dos arquétipos, dos segredos, ela sabe da chave para fazer com que o ser humano passe a ter livre-arbítrio e veja quem de fato e o que de fato Javé fez na criação do ser humano. Então, irmãos, a autodestruição, para encerrar esse vídeo, veja que a autodestruição do ser humano, através de guerras, da ganância, do egoísmo, a possessão de território que eu disse, a conquista desenfreada por bens materiais, que Jesus disse que tem que ficar em segundo plano, que primeiro era buscar o reino em primeiro lugar, a questão de vingança, né? Você pode entender, irmãos, justamente porque ainda nós temos em nós essa porção primitiva chamada de reptiliana que é facilmente manipulada. E quando nós estamos tomados por sentimentos negativos, a parte primitiva cerebral anula a parte racional do nosso cérebro, dando vazão às emoções primitivas. É ali, irmãos, nesse cérebro primitivo que as forças do mal agem. É ali que as forças do mal, elas não nos obrigam a cometer tais atos ou pensamentos, mas elas nos induzem. Elas fazem com que essa região cerebral seja potencializada naquilo que você não tem racionalidade. Por isso que muitas coisas se faz sem ter noção e depois se arrepende de ter feito certas coisas. Não faz coerência para você pensar dessa forma? Então, assim, se ele se tornar inoperante, se essa parte racional do ser humano, se essa constituição espiritual do ser humano se tornar inoperante, é o próprio ser humano faz com que ele busque a sua autodestruição. Ou seja, o papel da serpente, dessa classe dos Elohims, é simplesmente fazer com que o homem seja induzido, tá, por essas forças ocultas. Sem contar que essa manipulação
das energias negativas por entidades das trevas, irmãos, que usam o ser humano como ferramenta para seus propósitos, estão infiltradas em todos os ramos do nosso mundo, seja na política, para controlar, seja na religião, para controlar, seja na mídia, para controlar, seja no poder farmacêutico, para controlar, no poder educacional, para controlar, enfim, todas as cabeças que movem e que fazem com que o mundo desenvolva um pensamento, seja em qual for a área, irmãos, acredite se quiser, mas sempre tem uma influência dessa semente da serpente ou dessa classe de reptilianos infiltrada, esse sangue, esse DNA reptiliano infiltrado, né, esse sangue da serpente infiltrado nessas, que hoje chamam, né, os dominadores deste mundo, que nada mais são do que fantoches manipulados por força das trevas, ou seja, o ser humano, corpo, consciência, nada mais é do que um fantoche ali sendo manipulado por essas forças negativas. Hoje eu vou ficando por aqui. Se contribuir com mais essa aula, não esqueça de deixar seu like, se inscreva se não for inscrito, tem muita coisa ainda para me falar, pessoal, tá? Compartilha com outros irmãos. Eu vejo você na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!